Lado. Esta manhã nos deparamos com várias imagens nas redes sociais que dão conta de que não há greve. A minha pergunta é, como responsável do sindicato, há ou não há? Bom, há uma greve, sim, na TECUL, que decorre já desde a segunda-feira, dia 26. Há greve na TECUL. E ela foi decretada nos termos quer da Lei Geral do Trabalho, mas também nos termos da Constituição da República de Angola. Nos seus artigos 50º, portanto, primeiro, número 1, no caso da Constituição da República de Angola e no caso da Lei Geral do Trabalho, na sua linha C, número 1, do artigo 7º, portanto, sobre direitos conexos aos direitos fundamentais dos trabalhadores. A questão que se coloca é se efetivamente a TECUL está em greve, como tem se veiculado, porque então surgem autocarros da TECUL pouco por Luanda adentro. Bom, acontece porém que a entidade patronal, sabendo da posição dos trabalhadores, portanto, em assumirem, portanto, nos termos da lei, ora citada, a greve, recorreu à mão de obra estranhas aos trabalhadores da TECUL para substituí-los, ou seja... Enquanto estão em plena greve. Exatamente. O presidente do Conselho de Administração da TECUL recorreu à mão de obra estranha à empresa para, portanto, proceder à substituição dos trabalhadores grevistas, o que é condenável nos termos da lei. O artigo 17º da Lei 23/91, que é a lei da greve, portanto, é claro, diz que os trabalhadores grevistas não podem ser substituídos. Porém, na eventualidade de serem substituídos, portanto, tem de ser feito em sede do Conselho de Ministros. Se eventualmente a greve da TECUL atenta, ou seja, as suas consequências atentam contra a segurança nacional, ali sim o Conselho da República terá de sentar e deliberar sobre a substituição da mão de obra grevista. Até onde sabemos, o Conselho da República do Governo de Angola não sentou para deliberar sobre a substituição da mão de obra grevista. É o artigo 20º da lei que citei, Lei 23/91, ou a lei da greve. Significa que a entidade patronal incorreu em violação gravíssima da lei da greve. Há uma outra questão importante associada a esta. A entidade patronal, ainda no âmbito desta violação, cometeu outra violação. Recrutou para a empresa, para substituir a mão de obra grevista, condutores sem habilitações para o efeito, ou seja, para o manuseio de transportes públicos de passageiros. Que habilitações são essas? É a carta averbada para os serviços públicos. Estão proibidos os condutores que não dispõem de carta averbada, portanto, que os habilite a manusear, ou seja, de carta averbadas para os serviços públicos, portanto, estão proibidos, condutores que não dispõem deste documento, estão proibidos de manusearem autocarros de transportes públicos de passageiro. Portanto, é a outra violação gravíssima que a entidade patronal na TECUL está a cometer. Em consequência disso, só desde anteontem a ontem, o relatório que estamos a receber de acidentes são gravíssimos. Portanto, esta manhã recebi o relatório de 16 viaturas. São, em média, 8 viaturas acidentadas. Estamos a falar de viaturas novas, as Volvos, que recentemente o governo, através do Ministério dos Transportes, injetou na TECUL. E por conta de uma decisão pouco aconselhada, arriscada e ilícita do senhor presidente do Conselho de Administração da TECUL, estamos a ver até o património público, que custou certamente muitos milhões de dólares,
do erário público a serem, portanto, vandalizados. Provavelmente por conta de falta de experiência desta mão de obra alheia, portanto, à empresa, que substituíram os reais profissionais da Tecul. Ou seja, os trabalhadores da Tecul estão em greve. Se a esta hora a palanca teve a chegar às instalações da Tecul, seja na Quinta Avenida, no Kazenga, seja, portanto, no Capalanca, nas antigas instalações da Abamate, verá ajuntamento de trabalhadores com distintivos a, portanto, dizerem que estão em greve. O que é que reivindicam? Bom, os trabalhadores da Tecul reivindicam um conjunto de direitos que estão a ser violados, e não são dois. Portanto, primeiro, o reajuste salarial, né? E tem de se dizer que os trabalhadores da Tecul compreendem o contexto econômico-financeiro que o país está a atravessar, pelo que entendem que não é, portanto, justo reclamarem agora um aumento salarial. O que é que pedem? Pedem um reajuste salarial. Reajuste salarial vem, no fundo, portanto, conformar os atuais salários aos níveis da inflação. Para quê? Para que o trabalhador não possa perder o poder de compra. Dizer que os salários dos trabalhadores da Tecul sofreram aumento pela última vez há 11 anos atrás. Portanto, 10, 11 anos atrás, março de 2011. E nesta altura os salários estão completamente inflacionados e os trabalhadores perderam o poder de compra. Vou-lhe dar exemplos muito práticos. O mecânico da Tecul, que garante a manutenção das viaturas de grande porte que a Tecul tem, ganha 37 mil kwanzas. Salário base? Salário base. Líquido a receber 35 mil kwanzas, com os descontos do INSS e, portanto, do IRT. Os cobradores da Tecul têm um salário de 50 mil kwanzas. Os condutores da Tecul, que manuseiam, portanto, estes autocarros, têm um salário de 64 mil kwanzas. Que levam vidas. Que levam vidas e mais. A Tecul trabalha sob sistema de meta e os condutores e cobradores estão obrigados a transportarem por dia, ou seja, por turno, 1000 pessoas. Isto corresponde a qualquer coisa como 50 mil kwanzas que cada autocarro faz por turno. 1000 pessoas dia. Isto obriga os autocarros, os condutores a superlotarem. Nesta altura, portanto, com o decreto vigente, a capacidade de transportação a que as transportadoras estão obrigadas são de 75%. 75% para o universo do espaço constante nos autocarros correspondem a 62 passageiros. Os trabalhadores da Tecul são obrigados a fazerem 8 viagens. Se fazer a divisão de 1000 passageiros por 8 viagens, encontrará 125 passageiros por viagens. Um número extremamente excessivo do recomendável, que são 75%, que correspondem a 62 passageiros. Dos 62 passageiros que deviam transportar, estão a transportar, portanto, 125 passageiros portanto, por viagem, para poder atingir a meta. Mas esta e numa época de pandemia. Não foi acautelada mesmo em tempo de pandemia? Não foi acautelada. Chegou e mais... uma altura que os autocarros tinham de levar apenas 50%. Ainda assim... Exatamente. Ainda assim, os trabalhadores da Tecul são obrigados a transportarem 1000. 125 passageiros por viagens, que multiplicado por 8 viagens são 1000 passageiros. E mais, só fizeram teste uma vez, quando a pandemia começou. Testaram, mas agora está a fase da vacinação. Não há vacinação, nem se fala de vacinação. Portanto, para alguém que transporta 1000 pessoas dia. E tem mais. Reclamamos excessos de carga horária. A Lei Geral do Trabalho estabelece que os trabalhadores devem apenas trabalhar 22 dias no mês.
os trabalhadores da Tecul trabalham 26 dias no mês. Os 4 dias a mais que trabalham no mês não são remuneráveis. Portanto, é outra reivindicação. A outra reivindicação que os trabalhadores colocam tem a ver com a segurança social. Como sabe, dos salários são descontados ou são deduzidos 2 descontos obrigatórios, a Segurança Social e o IRT. Acontece, porém, que os trabalhadores da Tecul, ao longo de muitos anos, portanto, vêm deduzido nos seus salários 3%, portanto, para serem canalizados ao Instituto Nacional de Segurança Social, para futuramente beneficiarem da reforma. Acontece que a entidade patronal deduz 3% no salário de cada trabalhador, mas não canaliza a segurança social. Isso já foi verificado? Já foi verificado, é facto. Facto que leva com que os trabalhadores da Tecul, após atingirem a idade de reforma, quer cronológica, quer por tempo de serviço, não gozam dos seus benefícios junto da segurança social, ou seja, não vão à reforma. Nesta altura, a Tecul tem uma quantidade enormíssima de trabalhadores, não é? Que têm idade já de reforma, que têm tempo de serviço que lhes habilita para a reforma, mas que não vão, portanto, à reforma. Temos a questão das atualizações da categoria dos trabalhadores. A progressão da carreira é um direito fundamental dos trabalhadores, mas temos trabalhadores que funcionam na Tecul há 26 anos, como, portanto, motoristas de segunda classe, e hoje, passado mais de 2 décadas, 3 décadas aproximadamente, continuam condutores de segunda. Portanto, temos funcionários com mais de 10, 15 anos de variedíssimas áreas que não vejam as suas categorias atualizadas. A outra questão tem a ver com a implementação do qualificador ocupacional ou de funções. Como sabe, o qualificador ocupacional é um instrumento de gestão que propicia a progressão na carreira, portanto, do funcionário. A Tecul tem, e as empresas públicas estão obrigadas a aplicarem o qualificador ocupacional. Há um decreto que orienta mesmo isso. Acontece que a Tecul tem o qualificador ocupacional desde 2014. Hoje, passados cerca de 7 anos, a entidade patronal recusa-se em aplicar o qualificador ocupacional. Qual é a razão apresentada? A razão que apresenta é que vai honorar os custos da empresa. Significa aumentar o salário do trabalhador, ou melhorar o salário do trabalhador, melhorar a categoria do trabalhador, vai aumentar os custos da empresa. Logo, não aplica o instrumento para que o trabalhador permaneça na categoria muitos anos e não tenha possibilidade de ver o seu salário, portanto, melhorado. Portanto, são, dentre outras, estas questões que os trabalhadores apresentam, mas também a questão dos despedimentos ilícitos. Nesta altura, por exemplo, a Tecul tem escassez de cobradores por conta de despedimentos bastantes e grande parte delas de forma ilícita. Condutores da Tecul, e convido ou desafio a Palanca TV a fazer uma reportagem lá, vamos encontrar condutores com duplo passe, que lhes habilite a cobrar e a conduzir. Ao mesmo tempo. E oferece apenas o salário de 64 mil kwanzas, sem qualquer outro, com duplo trabalho, mas com o mesmo salário. Portanto, é isso que está-se a passar. Mas também, o serviço de condução requer muita atenção, sobretudo quando se levam vidas humanas. Quando se cobra e se conduz ao mesmo tempo, isto provoca desvio da atenção. E logo, os acidentes que a gente tem registrado. Às vezes não é falta de profissionalismo dos trabalhadores da Tecul. É a forma como a entidade patronal, portanto, lhes impinge responsabilidades bastantes que muitas delas não são constantes das cláusulas contratuais. O condutor tem o contrato de trabalho, tem a categoria de condutor, assinou o contrato como condutor, tem um conjunto de preparações, tem a expectativa de que vai para a Tecul conduzir e postos lá simplesmente o patrão lhe impõe, lhe obriga, portanto, a cobrar. E quando não aceita, instauram-se processo disciplinar por insubordinação. Portanto, a Tecul está nesta altura a funcionar como uma espécie de uma pequena Coreia do Norte, portanto, e não se pode aceitar. Os gestores públicos têm de ser pessoas com alguma elevação moral,
com algum sentimento de altruísmo, com alguma sensibilidade. A e abertura quando para se o tratam, diálogo? olha, não há qualquer abertura para o diálogo. Se tivéssemos o mínimo de abertura para o diálogo, hoje as coisas não estariam conforme estão. Então, há muito não é que houver, a gente greve vem... continua. Bom, enquanto não sentarmos à mesma mesa para encontrarmos saída, portanto, do problema de concreto, e os problemas estão no caderno reivindicativo, a entidade patronal não quer discutir o caderno reivindicativo. Conosco, a entidade sindical, que em nome dos trabalhadores da TECUL estão a promover este movimento reivindicativo, porém, entende agir de forma unilateral e, nós não compreendemos. Mas também não compreendemos o silêncio tumular do Ministério dos Transportes, do Instituto Nacional de Transportes Rodoviários e da Direção Provincial dos Transportes. Têm responsabilidades acrescidas neste processo. Têm autoridade para dizerem ao Sr. Presidente do Conselho de Administração que vá, negociem com os sindicalistas e vejam uma forma airosa para ultrapassarem este problema. Exato. Pena é que, infelizmente, a falta do diálogo está a condicionar a retoma dos serviços e isso vai provocando consequências bastante sobre o direito de mobilidade que as pessoas têm. E só mais uma questão. O nosso caderno reivindicativo comporta 18 pontos. Nós, os responsáveis sindicais da TECUL, pedimos à entidade patronal o seguinte: olha, nós vamos levantar a greve. Os trabalhadores da TECUL são pessoas da ação, têm dificuldades em ficar parado, em entrar na ociosidade. Vamos tratar só de 3 pontos. Se nos entendermos, retomamos os trabalhos. E os 15 pontos, vamos tratando na base de um calendário de negociações, mas com a empresa a funcionar. Quais são os 3 pontos? Primeiro, a retirada das horas dos dias a mais de trabalho, que é um direito que está na lei. Só estamos a dizer no patronato que cumpra a lei. Segundo, a revisão das medidas disciplinares que culminaram quer com despedimentos de trabalhadores, quer com baixas de categorias e diminuições de salários. Portanto, vamos constituir uma comissão conjunta entre a entidade patronal e a parte sindical para escrutinarmos, não é verdade, os processos disciplinares todos que foram aplicados até aqui. A terceira e última condição que apresentamos é que, bom, no quadro da nossa exigência para a aplicabilidade, ou seja, para o reajuste salarial, a entidade patronal diz que aceita e que vai aplicar a nova tabela salarial no mês de maio, próximo mês de maio. Dissemos o seguinte à entidade patronal: só precisamos que nos mostre a tabela salarial que vai praticar no mês de maio. Afinal de contas, os trabalhadores estão no direito de saber quanto é que passarão a ferir nos próximos tempos. Isso é completamente simples. Essa informação quando é que foi avançada? Esta informação foi avançada na segunda-feira. Portanto, foi a primeira e única vez que, desde a nossa constituição como sindicalistas, constituídos no dia 30 de dezembro de 2020, foi apenas no dia 26, pelas 9 horas, que pela primeira vez a entidade patronal sentou conosco, a primeira e a única vez, e abandonou a mesa das negociações até esta altura, pelo facto de lhe pedirmos para mostrar-nos a proposta de tabela salarial, para vermos se está conforme ou não. Estando conforme, vamos trabalhar. Não estando conforme, vamos negociar. É conversando que as pessoas se entendem. Simplesmente levantou com alguma arrogância e petulância e foi-se embora. Obstruiu completamente os canais de diálogo e isto leva com que, infelizmente, a TECUL continua neste impasse. E, de nossa parte, enquanto órgão sindical dos trabalhadores da TECUL, voltamos a reiterar aqui publicamente que estamos completamente abertos para o diálogo. Tão logo a entidade patronal fazer sinal, nós estaremos prontamente disponíveis para conversarmos e encontrarmos uma saída, portanto, airosa para esta situação. A saída airosa, na nossa forma de ver, tem de atender os intentos dos trabalhadores, mas também
tem de atender à necessidade das populações, sobretudo aquelas que elegeram a Tecul como a sua transportadora favorita. O facto é que a Tecul está em greve sim, e ao arrepio da lei, a entidade patronal substituiu a mão de obra grevista, ou seja, aquelas pessoas que estão a conduzir os autocarros da Tecul não são funcionários da Tecul e receamos que coloquem em perigo os passageiros que se fazem transportar pela nossa amada e martirizada Tecul. Muito bem. Domingos Palanga, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui prestadas. Muito obrigado. E contamos consigo para próximas ocasiões. Muito obrigado e disponha sempre. Muito bem. Ora, nós fizemos o contacto ao Conselho da Administração da Tecul para que disponibilizasse um responsável que pudesse responder às nossas questões quanto a essa situação para o dia de hoje, mas ficamos no aguardo e até agora não temos o sinal verde para essa entrevista, mas estamos em crer que a Tecul poderá sim dar respostas necessárias a esse problema da nossa parte, para procurarmos ouvir também o outro lado e que nós já cautelamos isso, tendo contactado o Conselho da Administração da Tecul. Voltaremos em breve com outras notas da atualidade nesta sua manhã de informação. Até já.